Olá, agora nós vamos falar sobre o nível 1 do Moentian. Após passar 21 dias, como vocês já sabem, podemos ir para o nível 1. A partir do nível 1 do Moentian, a energia amplia muito. Teremos mais aulas ao vivo, aulas gravadas, o suporte continua, assim como vocês já viram aqui na Chama Devocional. Temos sempre um grupo do Telegram, acompanhamento, uma estrutura montada para conversarmos e trocarmos sempre ideias a respeito das técnicas. Lembrem que sempre a intenção das nossas aulas, dos cursos do Moentian são essencialmente para falarmos sobre as técnicas, as práticas com as técnicas de energia. E a parte conceitual nós falamos geralmente nos sábados, nos nossos encontros sobre espiritualidade. Vocês devem ter percebido que no nosso curso da Chama Devocional eu apresentei um material vastíssimo. E esse agora, a partir da iniciação no nível 1, nós vamos trabalhar com muitos conteúdos, vamos ir mais a fundo na metodologia e também nas práticas. Uma das qualidades maiores que vocês vão ver agora é especialmente o trabalho com a meditação e em relação com a prática com a energia. Isso é essencial, primeiro, para o nosso autoconhecimento. E aqueles que são terapeutas, obviamente, terão muito mais ferramentas para trabalharem com os seus clientes. O nível 1 está estruturado da seguinte maneira. Iniciamos também com uma iniciação. Essa iniciação ela é dividida em 2 dias. O grupo funciona por todo o tempo do nível 1. Esse tempo mínimo é de 6 meses para poder passar para o nível 2. Então, durante todo esse tempo de 6 meses, nós estamos em contato, tanto pelo grupo como pelas nossas lives. A importância de ter um grupo é justamente para que a gente consiga tirar dúvidas, não só dentro do nosso caminho interno, como também daqueles que estão aplicando a energia em outras pessoas. Vocês puderam observar aqui, durante a jornada da chama, que tiveram muitos resultados, a gente sai transformado dessa jornada. Agora imaginem amplificando isso tudo, indo cada vez mais adentro e tendo mais ferramentas para trabalhar em todas as nossas questões e também para poder auxiliar a outras pessoas, aqueles que são terapeutas ou mesmo aos nossos familiares. A Jornada da Chama é sempre um curso preparatório e é um nivelador, né? Fazemos assim um nivelamento para conseguir entender o propósito do método e aí seguirmos para o nível 1. Para quem quer dar um passo a mais na sua evolução, no seu autoconhecimento, o nível 1 é próprio para isso. Primeiro, por conta da própria iniciação. Lembramos sempre que a iniciação é sempre um banho de energia, uma verdadeira bomba de energia, como eu gosto muito de frisar. É como 100 aplicações de energia condensadas em um momento. E essa energia ela vai sendo gradativamente distribuída pelo nosso campo, possibilitando assim a entrada em camadas mais profundas do nosso ser e também possibilitando a irradiação de uma energia muito mais potente. Avançaremos em tudo o que vimos mais material, com mais paciência por conta do tempo que nós vamos ter, né, de 6 meses, para realmente entendermos esse universo do Moentian, que a partir do nível 1 sim se torna muito mais palpável. Mais energia, muito mais força. Lembrem sempre que cada iniciação, a nossa bitolinha, né, a frequência da nossa energia, daquilo que nós conseguimos irradiar, aumenta muito. Tem mais fluxo de energia, mais compreensão interna, mais consciência e muito mais resoluções na nossa vida prática. No nível 1 do Moentian também estará junto o curso completo de meditação. No nível da chama, nós vemos ali 12 aulas básicas, essenciais do curso de meditação. Mas agora no nível 1, o curso completo estará acessível como bônus dentro do nível 1. O curso de meditação é bem vasto, é muito completo e serve sim como uma base para que a gente possa entender determinados processos mais profundos. Por muito tempo, alguns alunos ficaram um tanto quanto que perdidos enquanto realizavam o nível 1. Por conta justamente de não ter um material que lidasse com as questões mais práticas de cotidiano de suas resoluções internas. Então, a ideia da meditação, da práticas para meditação, é justamente dar esse suporte para que o aluno vá gradativamente entendendo temas de meditação e autoconhecimento mais profundo. Aliando isso com a energia, nós temos uma capacidade, uma possibilidade de entrarmos muito mais fundo dentro do nosso eu superior e trazermos isso para a nossa consciência, para a nossa vida. Eu tenho certeza
que todos os que passam pela chama devocional saem diferentes, seja no nível da meditação, ou porque conseguiram realizar a meditação, ou até porque alguns entenderam o que é de fato a meditação, seja no fluxo da energia, tanto para aqueles que já eram terapeutas ou até mestres em Reiki ou em outros métodos de canalização de energia, porque o fluxo aqui do método é muito mais potente, e também para terapeutas, por conta justamente dos melhores resultados que obtêm com os seus clientes. Além disso, tem toda a parte do conhecimento, né, seja no campo da espiritualidade, da energia, da consciência e uma cultura geral que obviamente se obtém por conta dos conhecimentos que são transmitidos no conjunto do método. Lá no livro branco, né, o livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos, e especialmente no livro Meu Amigo de Andrômeda, eu trago muito da história. Ali eu conto um pouco da biografia, os primeiros contatos, como a energia chegou. É muito importante os que ainda não leram, leiam especialmente esse livro Meu Amigo de Andrômeda, que conta ali bastante da história, do método, aonde isso pode nos levar e como eu cheguei até ele. Nesse momento também eu quero falar a respeito do que é o nosso projeto de uma nova humanidade. Saibam que todos os que entram no método, no Moichan, tem aquilo que é comentado lá no início da chama devocional, que é fazer parte de um projeto de uma nova humanidade. Esse projeto, ele começa assim pela nossa transformação interior. Desde o início sempre foi colocado que aliar a meditação à energia nos torna aptos a entendermos processos muito mais profundos e essa grande transformação que a humanidade vem perseguindo e que em algum momento isso irá se concretizar. Todos os que entram já começam a fazer parte como pioneiros dessa nova humanidade. Uma das características que eu acho fundamental no método é a questão dele ser um método integrado, né? Ele é integrado porque todos os métodos, todas as formas de canalização de energia, todos os conhecimentos esotéricos, eles já estão dentro do Moichan, porque é o acesso ao nosso eu superior, a conhecimentos aqueles que todos nós podemos obter à medida que nós vamos contatando cada vez mais o nosso eu superior. E isso se introduz a partir do momento da nossa iniciação. Na metodologia que nós vamos seguir é a mesma da chama, mas ainda ampliada, porque a partir do momento que nós iniciamos no nível 1, aproximam-se os nossos laços, e aí teremos sempre, como vocês viram, né? Mais energia, mais conteúdo, a orientação para todas as técnicas e para todas as práticas que precisarem, sejam na questão do despertar, da meditação, ou até mesmo de questões mais particulares, sempre nós vamos ter momentos para poder responder. Alguns perguntam também assim, quanto tempo precisa? Vai mudar alguma coisa? Bom, aplicar é sempre rápido. Aplicar a energia é rápido. Aqueles que tiverem pouco tempo vão seguir a mesma metodologia que foi colocada na chama. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, depende muito da própria intenção de cada um, porque alguns podem usar a energia simplesmente para seu uso pessoal, para melhorar a sua vida, os seus padrões ou para o autoconhecimento mais profundo. Aí se alia sempre isso à meditação e aí o tempo é um pouquinho maior. As técnicas que nós vamos ver, elas estão sempre todas dentro do manual e eu vou mostrá-las para vocês daqui a pouco. Como sempre, não tem uma avaliação. A avaliação são os resultados que eu mesmo quero atingir, ou aqueles que eu vejo que eu posso atingir no sentido de uma mudança de um hábito, de um comportamento, de um padrão, ou a realização mesmo da entrada em um nível de consciência distinto daquele que eu tinha anteriormente. Não há uma necessidade de vencer algum conteúdo. Como vocês viram, o conteúdo é vastíssimo, então cada um que entra tem um propósito diferente e vai por um caminho distinto do outro. Isso que é o interessante no método, ele te dá a liberdade para fazer o teu próprio caminho. No entanto, são técnicas muito precisas que sempre têm um resultado positivo naquilo que nós precisamos. Da mesma forma aqui na chama devocional, todos que entram, a partir do momento que entrarem na Hotmart e fizerem ali a compra do curso, tem sempre 7 dias para entender, olhar e se quiserem podem seguir ou não. A minha jornada de autoconhecimento ela foi um pouquinho distinta dos demais, né? Enquanto a maioria das pessoas elas entram na espiritualidade por conta de uma dor, eu sempre estive nela por busca de respostas, né? Sempre tive algumas conexões, alguns dons, uma forma de entrar a fundo
em outras dimensões e trazer dali informações. Isso facilitou muito para que eu pudesse desenvolver esse trabalho aqui. Outro detalhe também é que assim, a maioria dos terapeutas estuda muito, né? Mas o que contém esses livros, né? É certo que muitos têm a literatura de base, mas também nós encontramos muita desinformação e muitas conspirações. Eu estudei muito antes de iniciar o Moichan e também depois, e eu estudei muito de cultura oriental, como eu disse para vocês antes, medicina, cultura geral, e isso tudo me traz uma bagagem, além, obviamente, desse contato interno, né, que é o que faz o maior discernimento, mas isso tudo me traz uma bagagem para que a gente sempre possa conversar em um nível bem profundo em relação tanto à cultura geral, como a aplicação da energia e a formas de entendimento da espiritualidade. E isso que nos traz aqui uma segurança em relação a como seguir no meu caminho interno, como eu consigo transformar aquelas informações que eu já tenho em algo útil para a minha vida cotidiana e a minha vida espiritual. E essa bagagem é que eu sempre trago aqui em todos os níveis do Moichan. Aqui nós podemos ver a estrutura do curso do nível 1 dentro da Hotmart. Como vocês podem ver, seguem o mesmo princípio da chama devocional. Aí vamos para um grupo do nível 1, relativo à data que entrarem. Prestem sempre atenção aos calendários, né? As técnicas têm a sequência básica, as definições da sequência básica, como proceder, outras posições para aplicação. Eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouco dentro do manual. E também tem as técnicas para outra pessoa, né? A outra pessoa. Aí tem desde como é uma maca, a harmonização dos centros de energia para uma pessoa sentada ou deitada, e também outras posições que são sequência geral de posições muito semelhantes àquela que se usa lá no Reiki. Aqui no manual do Moichan, a partir da página 59, como vocês podem ver aqui, está a aplicação da energia. Aqui temos os métodos de desenvolvimento espiritual, o método de desenvolvimento próprio do Moichan, o trabalho da energia com o Moichan, e seguimos aí sim para a sequência básica do Moichan. Isso aqui é o fundamento do nível 1. Eu vou explicar nessa primeira aula, como vocês viram, né, algumas terminologias sobre centros de energia, sobre o cardíaco, plexo cósmico, alto maior, soma, por que a gente tem algumas denominações diferentes. E aí eu vou apresentar como primeira parte, né, essa sequência básica, e as posições têm um sentido da energia, muda a direção de energia, muda a concentração, como antes a gente falava que se concentrava em chakras, né? Hoje tem um fluxo diferente por conta de que antes precisava muito concentrar na subida da energia, no sentido de sutilização. Hoje a gente se abre para o eu superior e isso muda muito, muda a frequência, muda a força, muda a nossa atitude perante o mundo. Esse é o fundamento que eu acho a coisa mais importante de todas. E isso tudo por meio, especialmente disso que a gente chama aqui, ó, a sequência especial. São 4 posições, aí tem outras posições, são várias posições, que está tudo detalhado lá no nível 1. Essa harmonização dos centros energéticos a gente viu aqui. Depois tem essa parte aqui também da radiação da chama, a saudação do devoto, que a gente já viu. Depois tem aqui no nível 1 a aceleração linfática, a aplicação em outras pessoas. Aí tem um capítulo que eu considero esse capítulo aqui fundamental para aqueles que já são terapeutas, mas também para a autoterapia, que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente sempre frisar. A autoterapia, ela é essencial para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento. E aqui é muito ampliada essa característica. E também para aqueles que já são terapeutas, tem muitas notas importantes aqui, além daquelas que nós já falamos aqui durante a Jornada da Chama, mas são notas que nos trazem consciência sobre o que é o campo de energia de uma outra pessoa e o que é aplicar, o que é estar com a mão em uma outra pessoa, seja essa pessoa um cliente ou um parente. Aí a gente vai ver também algumas posições, né, que são comparações com aquelas posições do Reiki, né, que tem aqui, a gente pode usar também aqui no método. Tem a harmonização dos centros energéticos para outra pessoa, são várias formas de fazer isso. Aqui a gente vai ver muito sobre as sensações que se tem quando é excesso ou deficiência de energia. E a sequência geral, que também é um capítulo muito bonito, todo bem explicado. E as posições, as figuras das posições estão lá no finalzinho. Aqui a gente tem as posições que são muito semelhantes, né?
ao Reiki. Eu coloco algumas outras porque são essenciais ao nosso trabalho, com as explicações também um tanto diferenciadas. E aqui sempre também a gente frisa a questão da preparação pessoal, a preparação da pessoa, a questão do ambiente, né? Isso relativo ao conteúdo do manual do Moen Chan e das técnicas que vai se utilizar a partir do nível 1. E como eu disse, tem o bônus, o curso para meditação livre. É um curso bem completo com 5 módulos. O primeiro, básico, o segundo, intermediário, as resoluções profundas, temas para meditação e aulas bônus. Aqui no módulo básico é ensinar mesmo a meditação, as suas considerações, o que se pode fazer com a meditação livre, que é o método que eu desenvolvi aqui. O módulo 2, intermediários, tem justamente técnicas avançadas para o autoconhecimento. O módulo 3 são as resoluções profundas, cujas 2 primeiras aulas vocês já viram na Jornada da Chama, mas aqui tem uma complementação muito importante, com mais algumas considerações e mais um material. Inclusive, tem uma particularidade aqui, né? Que tem uma música tema, que é composta aqui pela Fernanda Funk, e ela foi cantada aqui pelo Luiz Gadelha. E depois tem os temas para meditação, que são aulas muito importantes para o nosso processo de desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento, para a nossa vida cotidiana. E por fim, aulas bônus, que algumas também vocês já viram, como essa aqui dos chakras, a harmonização de ambientes, mas enfim, é um curso muito completo e sim, precisa estar também com esse curso ativo para que possa realizar em conjunto com a energia e com o nível 1 essas práticas que vão acrescentar muito em nosso processo, em nossas resoluções realmente mais profundas. Foi um curso que foi elaborado com muito carinho para que todos possam realmente ter os melhores resultados nessa caminhada pelo autoconhecimento, pela evolução, pela ascensão.